Família, vamos lá? Tá na hora das atualizações de novo. O governo Kishida tá mais perdido que segue em tiroteio. Pois é, né? Vocês vão ver a thumbnail lá e vão falar assim, mas mudou de novo. É, de novo, tá? Mas vai fazer o quê, né? Vai mudar tchauzinho pro povo. Então parece. Tá vendo aí? Ela tá querendo fugir, mas não vai fugir não. Mas olha só, tá? As atualizações que saíram. Tá certo? Então preste atenção. Tanto que na parte da quarentena, tá? Para quem vem pro Japão, mudou de novo. Por isso que eu estou gravando outro vídeo. Parece piada de mau gosto, tá? Mas mudou de novo. Você vê que tá, ó, mudando muito rápido as coisas no Japão, tá? Porque o governo Kishida, ele já não sabe mais o que fazer. Tá parecendo eu, ó, com os cabelos brancos, ó, tá vendo? Então, vamos lá, atualizações. Tá? Vou ler matéria de 2 jornais. Tá? Uma é da NHK e o outro é da Japan Times. Então, olha só. O Japão continua a apertar as restrições de viagens de ida. Caso assim, só para quem vai para o Japão, que é para sair do Japão, é aquilo que eu já tinha explicado, tá normal, tá? À medida que a variante Omicron se espalha pelo mundo. A partir de quinta-feira, que já passou, tá? A matéria, caso assim, eles já estão falando ali, tá? Desde quinta-feira, o governo suspendeu temporariamente os vistos, né, emitidos. Então já dá para você sacar, né? Mas não utilizados para entrar no Japão, exceto se o titular do visto for cônjuge ou filho de cidadão japonês, residente permanente ou diplomatas. Então vamos ler de novo para você, tá, já tirar as suas dúvidas. Por que que eu falo isso? Muita gente assiste os vídeos, não assiste os vídeos até o final. Quase que eu falo um palavrão, tá? E como as pessoas não assistem o vídeo até o final, dependendo, elas não pegam as explicações, as devidas explicações. Depois vem perguntar nos comentários. Eu já avisei, não vou responder nos comentários sobre perguntas que as respostas estão no vídeo. Então assista o raio do vídeo até o final. Tá? O tio Japa tá avisando. Tá? Então vamos lá de novo. Desde quinta-feira, o governo central suspendeu temporariamente por um mês, tá? Isso a Japa tá me falando, os vistos emitidos, mas não utilizados para entrar no Japão, exceto se o titular do visto for cônjuge ou filho de cidadão japonês, residente permanente ou diplomata. Então já deu para você, tá? Ter ideia do que é. Só que aqui, no caso da Japan Times, ela tá dando o tempo de um mês. A NHK não falou data, tá? A NHK em momento algum, nas várias matérias que eu gravei, ela não falou data de um mês. Então, não sei se vai ser um mês só ou não. Mas de acordo, do jeito que a coisa está meio degringolada, tá? Prepare-se para o pior. O que seria o pior? Mais de um mês, tá? Mas de qualquer maneira, cruça os dedinhos. A ordem se aplica às pessoas que ainda não entraram no Japão com vistos de entrada única e múltipla, emitidos até março ou abril desse ano, dependendo da embaixada responsável em uma série de países. O secretário-chefe do gabinete, Hirokazu Matsuno, foi evasivo quando questionado na sexta-feira, no caso ontem, tá, se os cônjuges ou filhos de japoneses que não são cidadãos, mas possuem ou planejam solicitar um visto, continuarão a poder entrar no país. Então você vê que nem ele quis falar, tá? Abre aspas, palavras do secretário-chefe. No momento, esses indivíduos podem retornar ao Japão. Fecha aspas. Disse ele a repórteres, sem negar a possibilidade de uma mudança na política. No futuro, é importante responder ao surto de forma rápida e decisiva. Desde a terça-feira, todos os residentes estrangeiros de 10 países africanos foram proibidos de retornar ao Japão. A proibição de novas chegadas também foi posta em prática a todos os outros países. Então já tem uma média de 57 países, tá? Só que mais 3 vão ser introduzidos amanhã. Então vão ser 60, tá? A proibição de novas chegadas também foi posta em prática a todos os outros países, com a medida abrangente afetando futuros
estudantes estrangeiros, estagiários e aqueles que viajam a negócios. Cidadãos japoneses estrangeiros residentes no Japão e cônjuges ou filhos de japoneses ainda podem entrar. Por isso que eu falo, né, determinadas tipos de visto eles podem vir. Tá? Recebi essa pergunta hoje, tá? Tanto que eu tentei esclarecer a pessoa, né? Não vou dar o nome da pessoa porque ela não deu autorização para isso, tá? Até porque é o primeiro contato dela comigo também, né? É diferente de outras pessoas que sempre estão conversando comigo pelos comentários. Então, no caso assim, como é o primeiro contato dela, não vou dar o nome dela, mas espero que já tenha esclarecido até esse ponto. De novo, cidadãos japoneses, estrangeiros residentes no Japão e cônjuges ou filhos de cidadãos japoneses ainda podem entrar. O que isso quer dizer? Quem tem o visto pode vir. O grande problema é para tirar novos vistos, tá? A suspensão de vistos emitidos anteriormente foi um movimento aparente para ajudar a esclarecer quem não terá permissão para retornar ao Japão no próximo mês. Então é aquela velha história. Se você recebeu alguma ligação, tá, de companhia aérea ou de agência falando, você não vai poder vir, o que isso significa? Seu visto foi suspenso, tá certo? Desde a descoberta da variante Omicron na África do Sul na semana passada, países ao redor do mundo têm corrido para fechar suas fronteiras para evitar que os retornados tragam vírus, no caso importam o vírus para o país, né? Entre eles, as políticas de fronteira do Japão são algumas das mais restritivas. Na quinta-feira, o governo central rescindiu seu pedido para as companhias aéreas suspenderem as reservas de voo, né, de ida a menos de 24 horas após a ordem ter sido emitida. Sim, eu gravei essa matéria aqui, depois tive que gravar outra falando que o governo já havia liberado isso. Por isso que eu falo para você. Se você quer receber todas as atualizações que está acontecendo no Japão, tá, em relação abertura, fechamento, quem pode, quem não pode, melhor se inscrever no canal, tá? Se inscreva no canal, deixa seu like, né? Clica no sininho, porque você vai receber praticamente quase em tempo real, tá? Ou em tempo real, isso eu falo assim, dependendo do dia, esse tipo de informação. Então você já vai poder saber o que você pode fazer, o que você não pode fazer, que medidas você pode fazer. Tá, igual no caso dessa pessoa que me perguntou, né, eu falei para ele, de acordo com o que ele me relatou, né, eu falei para ele, entre em contato de novo, tá, com a companhia aérea, porque haviam cancelado o voo dele. Por quê? Por causa dessa medida que o governo tinha feito. Só que o governo, ele revogou a medida. Tá, então você vê que liberou de novo os voos. E ele estava com a passagem marcada para dezembro. Era dentro dessa janela que o governo tinha falado que era para cancelar. Então praticamente liberou. Tá, então nessa brincadeira toda, pode ser que ele consiga ir. Só que tem que ver se o governo não suspendeu o visto dele. Você vê que é uma suspensão temporária. Você vê que está limitado também a certos tipos de critérios para poder entrar no Japão. No caso assim, causas humanitárias pode, dependendo da junção, tá? Familiar tá podendo, não são todas também. Você vê que o governo está diminuindo o escopo, tá? De pessoas que podem entrar no Japão ou não, agora por causa do Omicron. Então, você vê que eu fico até de cabelo branco com essa história. Por quê? Então tem que realmente tomar cuidado, ficar de cima desse tipo de coisa. Enquanto for saindo as atualizações, eu vou trazer para você. Por isso que eu falo, se inscreva no canal. Além que, se você reconhece todo o trabalho que eu tenho para te trazer as notícias, se inscreva no canal que você vai me ajudar bastante, tá? É questão de reconhecimento do meu trabalho também. Mas continuando aqui, a medida foi recebida com uma reação rápida, depois que os críticos disseram que os cidadãos japoneses e residentes estrangeiros podem ficar presos no exterior. Tá. Ainda assim, a suspensão temporária de vistos sugere que o governo ainda está procurando uma maneira de restringir as viagens de ida e volta e evitar que a variante Omicron se espalhe internamente. Sim, e o governo ele achou uma outra medida que eu já vou trazer para você, tá? Tanto que essa outra medida nenhuma outra mídia divulgou, só a NHK,
por incrível que pareça, porque eu procurei, tá? Nas outras mídias ninguém está falando disso. Então, continuando aqui, tá? O Japão relatou 2 casos novos de Omicron, tá? Isso aí foi quando foi do viajante do Peru e do diplomata namibiano, tá? Que eu havia relatado também. Só que saiu também uma outra, tá? Que 3 pessoas deram positivo para Omicron no estado de Mie, tá? Aqui no Japão. Então, basicamente, já dá para você ter ideia da coisa. Só que o estado de Mie, ele já tem, infelizmente, tá? Como eu já expliquei no outro vídeo, ele tem, como é que se fala, a procedência dele de já ter mentido em relação, tá? Em relação a dados a coronavírus. Então, pode ser que sim, pode ser que não. Tá? Tanto que, ó, só para você ter ideia, essa história essas 3 pessoas lá do que foram infectadas em Mie, quase não está aparecendo na mídia, por incrível que pareça. Tá? Então, outras matérias que eu vejo falando aí não fala desses outros 3 infectados. Tá? Então é uma coisa assim, muito estranha. Eu deveria ter gravado no dia que saiu. Eu falei assim, larga pra lá, porque mais infectado não vai fazer diferença. Tá fazendo diferença. Tá? Você vê que tem algumas informações assim que mídias grandes não estão divulgando. Não sei se é para evitar alarmismo, confusão geral e etc. Tá? Agora vamos lá, outra matéria. Tá? Que foi a outra mudança, tá? De novo, que essa mudança foi feita hoje, de novo, agora há pouco. Tá? Olha só. Em relação à resposta ao novo coronavírus, o primeiro-ministro Kishida disse: vamos concentrar recursos médicos limitados à cepa Omicron. E para imigrantes de países e regiões onde a infecção da cepa Omicron não foi confirmada, né? Pessoas vacinadas que pedimos, né, para que façam, no caso, a quarentena de 14 dias de espera domiciliar, com a condição que eles tenham sido vacinados, caso as 2 doses. Então, o que antes era? Deixa eu só continuar aqui. O governo mudou para 14 dias em casa à espera dos imigrantes de países e regiões onde nenhuma infecção da cepa Omicron foi confirmada, desde que tenham sido vacinados com as 2 doses, a partir do dia 4, no caso a partir de hoje. Então você vê que o governo está mudando muito rápido. As coisas estão assim, ó, pá. Por isso que eu falo para você, se você não é inscrito no canal e quer receber notícias daqui do Japão, falando das fronteiras, a abertura das fronteiras e as medidas que estão acontecendo para controle de fronteira, quarentena aqui no Japão, se inscreva no canal. Então você vê que essa daqui ninguém passou, só a NHK. E por que só a NHK? A NHK é a televisão estatal do governo japonês. Então nada mais justo dela ter, informações privilegiadas antes dos outros. Entende? Por isso que eu fico assim, meio com o pé atrás com aquela história dos 30 dias. Por quê? As outras mídias estão falando 30 dias. A NHK foi a única que não falou 30 dias. Entende? Então, é aquela velha história. Ter precaução com as coisas. Então, eu já passo para você as diferenças que acontecem de uma mídia para outra, para você sacar o que pode ser que esteja acontecendo de verdade ou de mentira. Se valer por 30 dias, estamos no lucro. Como é que se fala? Se passar dos 30 dias, estamos no lucro também, porque outra emissora já tinha avisado, tá? Principalmente com a parte oficial do governo. Então é aquela velha história, é questão de preparação. Por isso que eu já trago informações para você já ir se preparando, tá? Continuando. Em relação a essa resposta, o primeiro-ministro Kishida disse a repórteres na cidade Aizukawamatsu, na prefeitura de Fukushima, que ele estava visitando. Como a infecção da cepa Omicron está se espalhando por todo o mundo, aumentaremos o número de instalações de espera e aumentaremos o número de instalações. Mas as cepas mutantes, para cepas que não são as cepas do Omicron. Tá? Então, praticamente assim, dependendo, pode ser que haja separação do Omicron com outras cepas. Para os positivos, mudamos a espera de ficarem apenas em casa, para
os vacinados. Ficou confuso ali, ficou por causa da tradução, mas o que isso quer dizer? Que as pessoas que foram vacinadas, tá, com as 2 doses e que estão chegando no Japão de países que não tem a cepa Omicron infectando o país, elas vão poder fazer a quarentena em casa em vez de fazer nas instalações do governo. Só que são 14 dias sem choro, tá? Porque antes era ficar nas instalações do governo. Só que o que aconteceu? Eu já havia explicado, o governo já havia separado uma média de 7.000 quartos para as pessoas, tá? Só que chega a 3.500 pessoas todos os dias. O que acontece? Com 2 dias sobrelota. 3.500 vezes 2 dá o quê? 7.000. E é o número de quartos que o governo separou. Então não ia ter quartos para mais ninguém. Então vocês estão vendo como é que o governo Kishida está dando um tiro no escuro, tá? Nessa brincadeira toda. E nisso já dá para você sacar que, dependendo, essas medidas vão mudar de novo, tá? Porque aquela velha história, na hora que chegar a sobrelotação, o que o governo japonês vai fazer? O governo japonês, quando chegar a sobrelotação, ele só tem, a meu ponto de vista, tá, duas opções. Meu ponto de vista, isso aí não tem nada a ver do governo japonês, é meu ponto de vista agora. Ele só tem 2 opções: alugar quartos de hotel para as pessoas ficarem, ou cancelar os voos. Tipo assim, cancela alguns voos, intercala a quantidade de dias que pode chegar nos voos. Por quê? É dias que chega as pessoas no mínimo 3 dias de quarentena. Então depois de 3 dias vai liberar alguns quartos, aí entra outros, tá? Mas caso contrário, eu não sei o que o governo vai fazer. Essas são as 2 opções que eu imagino que o governo japonês possa ser que ele faça, para poder segurar a onda. Senão ele não vai conseguir. Isso é fato, é evidente, já dá na cara. Tanto que o governo Kishida ele já mudou, tá, a lei de quarentena 2 vezes em menos de 24 horas. Depois disso, ele disse: esta medida é a ideia de concentrar recursos médicos limitados na cepa Omicron, que agora é um grande problema. Eu gostaria de prosseguir com as medidas enquanto, né, eles recebem mais informações sobre o Omicron, disse ele. No caso assim, para esperar em casa. Aí ele está pedindo compreensão do público. Então essa brincadeira toda aqui que vai acontecer. Enquanto, tá, eles não receberem notícias novas de como o Omicron da forma que o Omicron está se procedendo, eles não vão liberar as fronteiras, tá? O Kishida já deu uma grande amostra disso. Então tem que se torcer para ver o que o Omicron vai fazer, tá, daqui para frente. Por que eu falo isso? Porque parece que o coronavírus ele tem vida própria, principalmente aqui no Japão. Você vê que da mesma forma que na época do Suga o troço foi lá em cima no teto, com mais de 25 mil infectados diários, agora praticamente tem o quê? Por dia, 130. Japão todo. Então você vê assim, o coronavírus aqui ele tem vida própria, tá? Então aqui o buraco é mais embaixo aqui no Japão, mas de qualquer maneira, se não ocorrer a 6ª onda também tem o problema da 6ª onda, tá? Se acontecer a 6ª onda agora no inverno, as fronteiras grande provavelmente continuarão fechadas. Por quê? Hospitais superlotados, sem locais para as pessoas terem que se internar. Tá? Aqui que vai acontecer? Vai dar um problema na saúde do Japão. E o Japão não vai querer mais pessoas estrangeiras entrando no Japão para sobrelotar mais ainda os hospitais, que já vão estar lotados. Isso já foi uma grande mostra na era do governo Suga. E o Japão eles usam exemplos dos outros governos para fazer as mesmas medidas. Então já dá para você sacar a mesma coisa. Então se der a 6ª onda aqui no Japão, grande provavelmente eles não vão abrir as fronteiras. Então nós temos 2 grandes pré-requisitos para as fronteiras serem reabertas, tá? Mais informação do Omicron e não acontecer a 6ª onda. Basicamente é isso que está pegando aqui no Japão agora. Só que o Omicron ele está com um grande problema. Para quem vem acompanhando sobre o Omicron, o que acontece com o Omicron? Diferente da cepa Delta, ele é menos
letal que a Delta, só que em contrapartida ele cria mais assintomáticos. As pessoas assim, têm muito mais número de assintomáticos do que nas outras cepas. As outras pessoas já pegavam praticamente assim, dependendo de alguns dias, já ficavam doentes, já davam sintoma, o caramba 4. No Delta não, no Omicron não. É um grande número de pessoas que estão ficando com sintomas leves ou assintomáticas. A taxa de mortalidade, em caso assim, de mortes do Omicron, ainda da onde que eu vi, tá? É 0. Tá? Pelo menos que eu tenho acompanhado, é 0. Então, já dá para você sacar que não vai ser um vírus que possa ser que dê grandes problemas hospitalares, mas em compensação, ele pode infectar um grande número de pessoas por causa dos assintomáticos. Só que cada corpo é um corpo, cada pessoa tem uma forma, cada pessoa tem uma estrutura. Só que o que não está dando nessas primeiras reações pode ser que no futuro, em outras pessoas, pode ser que dê um grande problema. É a mesma coisa da questão da vacina. Você vê que tem pessoas que não tiveram reação nenhuma, tem pessoas que ficaram meia boca, igual eu e minha esposa, nós ficamos meia boca. Você vê que tem pessoas que ficam ruinzonas e tem pessoas que falecem. Tá? Então, por enquanto não dá para saber nada em relação ao Omicron. Tudo que eu sei do Omicron, tá, foi do que eu li, e que ele é um grande de um Frankenstein com 30 mutações. Só que essas 30 mutações me assustaram. Como é que um vírus consegue ter 30 mutações e ninguém pegou? E ninguém detectou isso, com 30 mutações. É aquela velha... Eu ia falar de Darwin, mas não vou nem falar de Darwin, não, senão dá vontade de pegar o livro que eu estudei na escola e jogar fora. Todo conhecimento de ciência que você pega assim da escola, assim, que você aprende em relação a várias coisas de mutação, você tem que jogar fora. Tá? Mas, de qualquer maneira, assim, já dá para você sacar o grande problema que o Japão está pegando, tá? E você que pretende vir para o Brasil também, do Brasil para cá, para o Japão, eu moro no estado de Gifu, aqui no Japão, tá? Vai estar enfrentando também questão das fronteiras. Então torça para que Deus, seja lá qual Deus for, que eu falo isso para você, porque tem uma série de deuses por aí, aquela velha história assim, tem várias religiões, cada um com seu Deus. Então, com seu Deus, com sua crença, reza para não dar uma dita de uma sexta onda aqui no Japão, porque se der, vai atrasar mais a sua vida. Porque a questão do Omicron é questão de tempo. Tá, então dependendo, até um mês assim, consegue-se informação do Omicron. Pode ser que sim, pode ser que não, vai depender dos governos, tá? Em quererem divulgar, compartilhar as informações, etc. Caso não, pode ser que estenda um pouco mais. Mas, dependendo, a medida pode ficar o quê? Realmente em um mês. Tá? Para mais ou para menos. Vamos torcer que seja para menos, né? Porque da mesma forma que eu estou aqui no Japão, eu quero que outras pessoas venham, que elas tenham o direito disso. Tá? Ter o direito cerceado por determinadas coisas eu acho sacanagem. Mas tem a parte da preocupação com a população aqui também, que é muito louvável. Tá? Se eu fosse detalhar tudo isso na preocupação de população, economia, esse tipo de coisa, ia dar uns 40 minutos de vídeo. Então melhor já parar por aqui. Tá? Mas de qualquer maneira, parando com a encebação, tá? Já dá para você sacar quais são as novas mudanças. Principalmente para 14 dias em casa sem choro a partir de agora. Tá? Mas é isso aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like, clica lá no sininho, para você já ter noção do que vai acontecer no Japão praticamente em tempo real. Por que eu falo em tempo real? Igual essa matéria que saiu dos 14 dias em casa, nenhuma outra mídia soltou. Tá praticamente assim, né? A NHK soltou, tá? Passou batido nas outras mídias, que as mídias que não saíram olhando aí, passou batido. Tá? Então é aquela velha história. Quem tem direito a melhor informação vai passando para outro. E é o que eu estou fazendo para você. Tá certo? É isso aí. Um abraço, até o próximo vídeo e até mais.